Pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, o canal Juliano Togliatti. Mais um vídeo com o Vitor. E não se esqueça, dê aí o like, comente, deixe perguntas aí para a gente entra em contato com vocês também. Se vocês não viram, já tem um vídeo aí no canal com o Vitor. Ele se apresenta, fala muito do rugby, é um camarada com conhecimento geral incrível. Se deixasse, e a gente vai fazer muitos outros vídeos ainda. Eu já convidei ele, se ele topar, e eu vou aproveitar, beber na fonte aí do conhecimento dessa fera. Vitor, boa tarde, cara. Obrigado aí, cara. Fala, Juliano, maior prazer sempre, cara, bater um papo sobre rugby, sobre história do rugby, geografia do rugby. A gente pode falar o que sempre tem muito assunto para a gente comentar e o pessoal fazer a ponte aí com o que já aprendeu na escola, o que já aprendeu na faculdade, enfim, né? A gente aprende, né, as matérias na escola, na faculdade e depois faz a ponte com essas coisas que a gente gosta, né? Esporte, cinema, música, sempre dá para fazer uma ponte com aquilo que a gente aprende, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o conhecimento, ele tem que, para você ter um conhecimento, quanto melhor você vai ser especificamente, mais geral o seu conhecimento deve ser. Você vai ter um conhecimento mais abrangente até para te ajudar. Por exemplo, eu tenho esse canal aqui, né, de esportes, tem outro canal também de esportes com um primo meu, um amigo meu, mas aí lá a gente fala mais de futebol, e esse aqui eu falo de futebol, mas falo de outros esportes. Até falo menos de futebol nesse. E também tem um canal, cara, não sei se você gosta, eu cheguei a comentar com você, mas é um canal assim, tipo nerd mesmo. A gente fala de cinema, quadrinho. Cara, eu adoro. Legal. Eu tenho muito quadrinho, eu gosto muito de filme, eu faço ligações. Por exemplo, história mesmo, eu terminei de ler semana passada o quadrinho Berlim, da Veneta, que conta a história ali na Alemanha, logo pós Primeira Guerra Mundial, até a chegada do Hitler. E é um quadrinho incrível. Então fica a dica aí para vocês, galera. E Muito bom. também, se ele não conhece. Você gosta disso? Você gosta de quadrinhos? Você gosta de. Cara, eu gostava muito de quadrinhos quando era pequeno e eu acabei perdendo um pouco do contato. Cara, assim, uma das maiores influências da minha vida e um dos motivos pelos quais eu fui estudar história na faculdade é que eu gostava, sabe do quê? Sabe de que quadrinho que eu gostava muito? Asterix, cara. Asterix. Era o meu favorito e é um dos motivos pelos quais eu fiz história. Tá vendo aí? Tá vendo? Incrível. Eu nem sabia disso. Que É, legal. Viu? Ainda bem, né? Ainda bem. Que você leu Asterisco lá e tá, boa. Asterix que tem um quadrinho sobre rugby, Juliana. E aliás, eu lembro que também na minha infância eu cheguei a ler e achei o máximo. Asterix tem o Asterix e os Bretões. Ele vai lá na Inglaterra e conhece o rugby, é super legal. E olha que legal, cara. Que bacana. Muito maneiro. Pô, tá vendo? O rugby sempre presente na vida do Vitor. E eu vou aproveitar esse link para puxar o assunto que a galera que a gente vai estar aprendendo mais aqui. Vitor, eu costumo trabalhar esse aspecto também com os meus alunos. Com certeza eu vou estar passando esse vídeo para eles vão estar assistindo. Eu queria que você falasse, contasse para a gente, contasse para as pessoas aí como surgiu o rugby, o que é lenda, o que não é. É bem aquele começo ali, aquele começo com o futebol, como era a ideia dos dois ali. Então, assim, eu vou deixar você à vontade para você contar essa história aí de forma cronológica, lá os primeiros anos, para o pessoal poder entender um pouco mais do nascimento desse esporte que a gente. Desses esportes que nós amamos muito. Claro que você vai focar mais no rugby, mas o rugby e o futebol estavam juntinhos ali, né, no começo. Exato, Juliano. Vamos lá então. Isso daqui é bem legal o pessoal entender, né? Como é que como é que os esportes foram surgindo, né? Então, cara, por séculos, né? Todas as sociedades do mundo elas praticam algum jogo com bola, né? Isso daí é normal. Na Europa sempre teve os jogos, sobretudo no caso da Inglaterra, tinha os jogos que eles chamavam de futebols, né? Os futebols eram
jogos que eram jogados no campo, às vezes nas ruas das cidades, é o que a gente chama de folk football, né? Que eram jogos com bola, que às vezes reunia a cidade inteira em torno de uma bola. O pessoal já deve ter visto o vídeo no YouTube, né? Que o pessoal ainda tenta fazer esses jogos de vez em quando por lá, né? E esses jogos eles foram sendo proibidos, né? Porque eles podiam levar a desordem na cidade, enfim, né? Sempre tinha esse risco e os governantes, né? A monarquia no século XVIII gostava de proibir porque para evitar que tivesse ali virasse uma rebelião ou coisa do gênero, né? E no século XIX, essa prática dos futebols, né? Desses jogos com bola, ela foi cada vez mais se tornando algo das escolas, né, dentro das escolas. Então, basicamente, as escolas de elite, né, na Inglaterra, elas eram basicamente escolas que as crianças eram escolas internas, as crianças moravam lá nas escolas, ficavam, né, passavam meses fechados lá na escola, né? Então elas traziam jogos, né, como passatempo e o futebol ele começou a ser praticado lá dentro como passatempo, né? As escolas começaram a perceber com o tempo que esses futebols podiam servir de forma pedagógica, inclusive, né? Como as crianças estão jogando, criando regras entre si, né? Trabalhando em equipe, lidando com a derrota, lidando com a vitória, tem, né, a questão da superação e etc. Elas foram entendendo que poderia fazer parte da educação, aquilo lá, né? No começo do século XIX, esses jogos eles não tinham regras escritas, as regras eram orais. Né? Então, é aquilo, você pode imaginar, tá? A escola cria um jogo, acerta com os amigos como é que joga, e é isso, vamos jogar. Né? As regras eram orais. Existe um mito, a história do William Webelis, né? Que seria um menino que teria pego a bola num jogo de futebol, saiu correndo com ela, e isso criou o rugby em 1823. Né? Esse é o mito de fundação do rugby. Ele é um mito, na verdade, porque, em primeiro lugar, que na época não existia o futebol como a gente conhece. O futebol da bola redonda, 11 contra 11, essa coisa toda, não existia em 1823 ainda. Não se jogava futebol. Quando a gente fala futebol, eram esses jogos com bola genéricos, cada um jogava de um jeito. E a escola de rugby, né, rugby é o nome da escola, a Rugby School, tinha uma forma de se jogar que os alunos jogavam e ele transgrediu as regras, resolveu fazer de uma maneira diferente, né? Mas eram regras orais ainda. O que os historiadores mostram é que essas transgressões eram comuns, na verdade, né? Mas o Webelis criou uma transgressão que, com o tempo, foi sendo aceita nas regras orais. Qual que é a data de criação de verdade do rugby? É 1845. Por quê? Nesse momento é quando os alunos começam, né, a escrever as regras. As regras deixam de ser uma coisa oral, da tradição da escola, né, de como o aluno mais velho ensinou o aluno mais novo, e passa a ter escrito. Quando passa a ter escrito, o jogo deixa de ser um jogo recreativo e passa a ser de fato um esporte que é regido por uma instituição, por um livro de regras, né? Por algo que seja a mais do que simplesmente os próprios praticantes, né? Então cria instituições. É isso que marca a criação, a passagem de um jogo para um esporte, né? E então o rugby é o primeiro de todas, a escola de rugby é a primeira de todas as escolas a escrever as regras do seu futebol. Tá? Por isso, inclusive, o rugby é chamado de rugby futebol. Né? Rugby futebol da escola de rugby. Outras escolas vão escrever as regras dos seus futebols nos anos seguintes. Né? E aí, o que acontece é que, ao longo aí dos anos 1850, cada escola tinha suas regras, esses alunos se formavam, iam para a faculdade, e lá não se entendiam, porque cada um jogava de um jeito. Qual é que é a regra que a gente vai jogar na faculdade, sendo que cada um veio de uma escola diferente, com regras diferentes? Então começou a haver a necessidade de se criar uma regra comum, uma regra unificada. E em 1863 é criada a Football Association, a Associação do Futebol, né? Que é a criação das regras do futebol que a gente conhece, o futebol da bola redonda, né? O futebol 11 contra 11, Football Association, Association Football. No entanto, nem todos os clubes, né? Porque aí, de novo, né? Os alunos se formaram nas escolas, foram para as universidades, saíram das universidades, criaram clubes para continuarem praticando já adultos, né? Então, nem todas as escolas, nem todos os clubes quiseram aderir às regras do Football Association, e, sobretudo, as escolas e clubes que jogavam de acordo com as regras do Rugby Football. Por quê? O Rugby Football, a regra de rugby, ela se disseminou para outros
para outras escolas, para clubes, etc. Ela se tornou muito popular. Talvez ela fosse, na época, a forma de futebol mais praticada. Então, houve essa divergência, né, entre os que decidiram juntar e criar o Football Association e os que se mantiveram fiéis às regras do rugby futebol, em 1863. Então é aí que os dois esportes se dividem, futebol para um lado e rugby para o outro. Ainda nessa época, na verdade, as regras ainda elas variavam bastante. Você tinha muito, né, que um campeonato às vezes acertava de fazer uma variação de regra, então mudava um pouquinho a forma de jogar e etc. Então você tinha nessa época, até pelo menos nos anos 1880, era mais do que normal o mesmo clube ou o mesmo jogador resolver jogar os dois. Uma hora estava jogando de acordo com as regras do futebol e outra hora estava jogando de acordo com as regras do rugby. Porque para eles era uma coisa só, era tudo futebol. Aí tinha duas regras, tinha a regra de rugby e tinha a regra do Football Association. E, enfim, só com o tempo, né, que realmente as regras foram cada vez mais mudando, se tornando cada vez mais distintas e mais distantes uma da outra, a ponto de realmente já nos anos 1880, ali, 1890, já não tinha mais essa fluidez, né? Passou a ser realmente dois esportes diferentes, mas é um processo contínuo, né? E aí você tem outros futebols também, né, Juliano? Como você já fez até, né, vídeo no canal e etc. Que é o rugby, o futebol australiano, por exemplo, o futebol gaélico, o futebol americano, né? O futebol australiano, por exemplo, ele foi criado antes da Football Association existir na Austrália. A gente está falando de 1850, né? Lá na Austrália. Ele teve influência do rugby futebol, mas teve influência dos outros futebols que existiam em outras escolas da Inglaterra. E teve influência também de futebols folclóricos aí, sem regras escritas, que eram jogados na Irlanda, por exemplo. Por isso que o futebol australiano é tão próximo do futebol gaélico, né? Porque tem muito irlandês que foi para a Austrália e trouxe consigo algumas formas de futebol que eles já praticavam lá na Irlanda. E até as regras do futebol australiano foram escritas antes do futebol gaélico. Né? Apesar do futebol gaélico, teoricamente, ter influenciado, mas ele não tinha regras escritas ainda. Então, tem essa coisa, quem nasceu antes, na verdade. Né? Mas são influências todas, né, de como você jogava futebol, né, na época. E o rugby tem alguma influência neles, sim, mas não nasceu diretamente do rugby, né? É só uma influência. O futebol americano, sim, nasceu do rugby. O futebol americano nasceu do rugby. Nos Estados Unidos, as escolas começaram a praticar rugby, várias escolas, e elas, como elas não tinham mais essa ligação colonial com a Inglaterra, os Estados Unidos já era independente, eles tomaram a liberdade de começarem a alterar as regras, né, ao seu bel prazer. E aí eles criaram efetivamente o esporte diferente porque eles foram mudando, já que não tinha, porque é aquela coisa, a Federação Internacional de Rugby só vai surgir em 1886. Então, até então, não tinha uma federação internacional. Você podia jogar de acordo com o que os ingleses jogavam. Você podia querer jogar de acordo com o que você queria jogar e mudar as regras também, né? É um processo, né, das regras se tornarem internacionais, é um processo também longo, né? E necessita, por exemplo, de uma federação internacional para isso. Então, o futebol americano ele começou a alterar as regras até antes disso. Então, eles tomaram o próprio caminho, mas eles nascem a partir do rugby, sim. No começo, inclusive, eles chamavam de rugby, né? Inclusive, no Canadá, que eles têm o futebol canadense, que é muito parecido com o futebol americano, mas ele é diferente, né? Até hoje eu não diria, mas até pouco tempo atrás, os mais antigos no Canadá chamavam o futebol canadense de rugby. Porque para eles, que eles mudaram as regras, mas eles continuaram usando o termo rugby. Enfim, mas são esportes diferentes, né, de qualquer maneira. E tem a criação também, né, Juliano, do Rugby League. Nessa brincadeira, né, nesse processo do rugby e se diferenciando do futebol, uma das coisas mais importantes que aconteceu nos anos 1880 é que o futebol criou uma taça, né, a FA Cup, todo mundo conhece, a taça mais antiga dos anos 1870, né? A taça mais antiga do futebol. E essa taça começou a fazer a balança pender a favor do futebol. Na Inglaterra, até então, até os anos 1870, o rugby era mais popular do que o futebol. Tinha mais clubes que jogavam rugby. Mas como o futebol foi o primeiro que criou uma taça nacional, vários clubes começaram a olhar com ela. É um processo também, né? O pessoal pode assistir o filme, a série que tem no Netflix, chamada The English Game, que é muito legal, viu? Porque ela mostra como que a FA Cup foi fazendo o futebol
crescer, na verdade, na Inglaterra, né? Por quê? A partir da criação da taça, começou um clube a competir com o outro e surgiu a ideia do profissionalismo, de começar a pagar jogadores, né? E é justamente o futebol, nos anos 1880, permitindo o pagamento de jogadores, que de fato ele se tornou mais popular do que o rugby, né? Sobretudo entre os mais pobres, porque a possibilidade de você, na época, na Inglaterra, né, você jogar futebol e enquanto você trabalha, você tinha um risco, o rugby, o futebol, tinha um risco de se lesionar, por exemplo. E naquela época, na Inglaterra, os direitos trabalhistas eram muito fracos, né? Então, a pessoa se lesionava, ficava sem trabalhar e ficava sem receber, e ficava sem comer, né? Era realmente problemático você se lesionar jogando futebol ou rugby e depois não conseguir trabalhar. Então, o que eles queriam é que eles pudessem receber dinheiro para jogar rugby ou futebol e dividir o tempo com o trabalho na fábrica, por exemplo, né? E o futebol permitiu isso, e o rugby não permitiu isso. E aí, os clubes que eram de origem operária do rugby, né, o rugby já tinha se difundido, não era só um esporte de elite, já estava se difundindo para clubes de origem operária, das fábricas, etc. Os clubes de fábrica do rugby, nessa época, pressionaram e quiseram que o rugby também aceitasse o profissionalismo. E aí, o rugby nega, e em 1895 tem o racha, né? Os clubes que queriam o profissionalismo rompem e criam um outro esporte, uma outra federação, que vai alterando as regras do jogo e cria um esporte diferente. Por isso que a gente tem hoje dois rugbys, o Rugby Union e o Rugby League. O Rugby League é o rugby que foi profissional em 1895. O Rugby Union, que é o rugby que se manteve amador por 100 anos, mas em 1995, 100 anos depois, exatamente 100 anos depois, ele passou a permitir o profissionalismo e a gente tem o rugby como ele é hoje, que é um esporte profissional. Né? Foi um longo processo, né, de que o rugby era tão popular que não dava mais para impedir que os jogadores recebessem, então liberou-se. Hoje tem os dois rugbys coexistem, são esportes diferentes, porque tem regras diferentes, mas essa é a história da divisão dos futebols, né? Por um lado o futebol, por outro lado o rugby union, rugby league, futebol americano, futebol canadense, futebol australiano, futebol gaélico, cada um foi surgindo em determinado momento como uma resposta às questões da época, o contexto da época de cada região, né, de cada contexto social, enfim. Essa como surge o rugby e os outros futebols. Nossa, sensacional, Vitor. Você fez um apanhado, um resumo excelente e acabou que a gente ia fazer e ele emendou tudo e fez essas ligações, costurou todos. Para a galera entender, aí são duas coisas. Por exemplo, igual quando ele fala vários futebols, é porque, por exemplo, eu jogo bola na minha rua. Então, por exemplo, aqui tem um muro, ali tem uma valeta. Então, aqui, ó, na minha rua, vale a bola pegar no muro e voltar para cá. Isso. Lá não vale. Na outra rua não vale. Era esse tipo de coisa. Era o jogo, porque é igual eu explico, né, para os alunos também, né, Vitor? O jogo é uma coisa, o esporte é outra. O jogo ele é uma criação, o esporte ele vem dos jogos, que são criações e construções humanas, dependendo do momento histórico, da geografia do lugar, das pessoas que viviam, das necessidades daquelas pessoas ali. Exato. E o esporte ele é algo mais amarrado, fechado, com regras próprias, tudo delimitado dentro de um compartimento mesmo. Então, eu saí daquilo ali, deixa de ser aquele esporte e passa a ser um jogo. Exato. Quando foi acontecendo isso, o que ocorreu? Foram se dividindo em esportes diferentes que tinham, na verdade, a mesma ligação, no caso ali, na Inglaterra, mas, por exemplo, eu tenho um vídeo do cálcio histórico fiorentino que é exatamente o que você estava falando. Isso. Então, isso era disputado não só na Inglaterra, em vários países, mas a história da educação física esportiva, a gente vai beber na fonte inglesa. Então, assim, a francesa teve muito mais ligada à ginástica. A alemã também, né? Exato. E aí a inglesa, não. É em relação aos esportes. Por quê? Eles foram criando regras e limitando a forma de jogar para quê? Para aquilo ali pudesse se desenvolver. O fato de ser amador numa época ou não tem muito a ver com as elites, que não queriam que as pessoas mais
menos abastadas, as pessoas pobres, jogassem, o que é um absurdo, que também estava ligado aos esportes olímpicos, né? Não, aqui Sim. só pode jogar quem é amador e tal, ou seja, você fazia um clubezinho fechado de pessoas que detinham o capital e que elas também podiam ter o direito de se divertir, porque muitos desses esportes foram se desenvolvendo também pelo tempo ocioso que essas pessoas tinham e que o assalariado não tinha, que trabalhava Exato. 20 horas por dia, né? Exatamente. Exatamente, isso foi perfeito, Juliano. E aí, só para adicionar, aí porque a gente estava de Inglaterra, né? A Inglaterra, bom, é o pessoal, né, que assim, o Império Britânico ele foi se tornando o maior império do mundo ao longo do século XIX, né? Então, a Inglaterra dominava boa parte do planeta, né? E aí tinha justamente essa concorrência entre os impérios, né? A França tinha sua própria educação física porque ela também estava construindo um império, né? E a ideia básica da pedagogia dos esportes na Inglaterra era que os jogos eles formariam, sobretudo os futebols, né? Futebol, rugby, etc. O cricket também, mas o cricket é um pouquinho diferente a lógica. Eles estavam formando líderes do império, essa era a ideia deles. As pessoas que poderiam liderar a construção de uma Inglaterra que dominaria o mundo. Então, a parte do esporte era a construção moral, a construção da lógica do mente sã, com corpo são e mente sã, né? Então, né, o cara ter estudado, ter o conhecimento, mas também fisicamente, né? A questão do aspecto militar também está sempre envolvido com a questão da educação física. Está pronto, né, Vitor? Está pronto de ser líder, de estar pronto para batalha, né? Uhum. Então, a Inglaterra criou essa ideia, mas ela usou os jogos justamente pelo aspecto moral, porque ela entendia que o jogo permitia tanto o trabalho coletivo, como também a compreensão de que um depende do outro, a questão de você se superar de uma adversidade, etc. Os franceses, os alemães, que tinham seus próprios projetos de educação física, que eram ligados à ginástica, eles, com o tempo, inclusive, foram começando a copiar o modelo inglês e adotar os jogos ingleses. A França era uma discussão que tinha na França, né? Quando a França perde a Guerra Franco-Prussiana no final do século XIX para a Alemanha, existe uma grande crise ali na intelectualidade francesa de que talvez a abordagem da ginástica francesa não era o suficiente para criar os líderes de um império francês como eles gostariam. E aí eles foram lá e começaram a puxar os esportes ingleses. Existiu todo um movimento na França de que queria copiar os esportes ingleses, então trazer o rugby, trazer o futebol para a França. Não é à toa que o rugby pegou muito rápido na França, por exemplo, se tornou muito grande, porque ali naquele momento os franceses começaram a olhar para os ingleses e querer trazer aquilo que estava dando certo na Inglaterra, que era não só o aspecto de trabalhar o corpo, mas trabalhar o corpo junto da mente. E aí o esporte, o jogo coletivo, era extremamente importante para eles, né? Os alemães demoraram um pouco mais para adotar isso, por exemplo, né? Mesmo porque eles ganharam a guerra contra a França, só vão perder na Primeira Guerra Mundial, né? Então, para eles não tinha essa crise nacional, mas para os franceses teve, né? Quando eles perderam para a Alemanha. Então, era uma questão importante. E é isso, e quando você fala da questão, né, de classe social, etc., vai variar muito, né? Por exemplo, o cricket, que era um esporte da elite inglesa, era tão elite inglesa que eles não se importavam muito de ter o pessoal mais pobre jogando e eles pagarem salário, porque eles iam continuar controlando o jogo de qualquer maneira. Num esporte como o rugby, que era mais talvez uma classe média, era muito ligado à burocracia, aos militares, aos profissionais liberais, né, engenheiros, banqueiros, etc., ainda existia aquela questão de se afirmar, né, socialmente. Então, enquanto o cricket era realmente a aristocracia, o cara que é nobre, não tem muito essa discussão com relação à posição social. Isso, né? No rugby não, no rugby era mais o pessoal que veio de baixo e foi ascendendo socialmente, a família foi crescendo ao longo do século XIX, né? Então tinha mais essa questão, mas com o tempo isso foi sendo superado, né? E ao longo do século XX o rugby começou a ser cada vez mais praticado, mesmo o rugby amador, né, Juliano? Ele começou a se espalhar dentro da própria Inglaterra para
as escolas públicas, por exemplo, em algumas regiões da Inglaterra. Em Gales, ele era o esporte dos mineiros, dos trabalhadores das fábricas, de qualquer maneira. E aí o que acontecia? No caso de Gales, por exemplo, por que em Gales o rugby é o esporte mais popular? Porque ele é o esporte do povo, de todo mundo jogava rugby, o rugby union. E por que eles não mudaram para o rugby league, que era profissional? Porque eles queriam continuar derrotando a Inglaterra no rugby union e derrotando o pessoal de Londres, o pessoal que mandava ali no país, né, questão nacionalista. E aí, no fundo, o amadorismo do rugby era um pouco aquela coisa de a fábrica está permitindo que aquele trabalhador vá jogar rugby, a gente deixa quieto, não, tudo bem, né? Ele está pagando por fora para ele, mas vai, né, acobertando, até que uma hora isso daí, né, estava óbvio que tinha que liberar o profissionalismo e acabou acontecendo. Mas é um processo longo isso, né, de liberar as pessoas, de permitir o profissionalismo no rugby, né? Assim, isso é uma questão, e outra questão também era a própria noção de que o rugby precisava afastar a possibilidade de deixar de ser o jogo pelo jogo, né? A ideia deles era o amadorismo também. Aí uma questão mais lúdica da coisa, né? De que você tem que jogar pelo amor ao esporte, não pelo dinheiro, né? Mas com o tempo isso foi sendo superado também, né? Porque uma coisa não depende da outra, né? Então, sim, com o tempo isso foi sendo superado. Eu acho muito interessante esse debate. Eu tenho um ponto de vista que eu gosto de incorporar no debate em relação a isso. As pessoas gostam muito de falar, né? Hoje em dia se joga por dinheiro e se jogava muito por amor. Mas, cara, pensa, hoje tem inúmeros jogadores que são milionários. Continuam jogando, e se eles jogassem, eles já têm o dinheiro, sabe? Então, eu acho que muitos desses caras, eles também têm um amor pelo jogo ali. E ele é profissional daquilo, ele se dedica àquilo, como uma outra pessoa que vai ser um jornalista, um advogado, então vai fazer advocacia, então, por amor, então, vai cuidar dos outros aí que precisam, né? Muita gente precisa de um advogado, por exemplo, que vai cuidar por amor, em vez de cobrar um pouco mais caro, bem mais caro por isso. Mas quando a pessoa pensa nisso, aí ela, não, eu sou um profissional, o outro lá também é. Isso é um debate interessante, uma construção legal. Mas vamos voltar aqui, senão eu vou dar umas viagens. Vamos voltar. E uma outra coisa que eu gosto de colocar também, Vitor, é o seguinte: muito desses países que foram colônias, até por questões também de afirmação de uma construção local, enquanto país, enquanto nação, eles desenvolveram a sua própria música, a sua literatura. Por exemplo, quando a gente vai lá entre a Primeira e a Segunda Guerra, você vê ali o jazz crescendo nos Estados Unidos, se impondo, só para dar um exemplo falando de música aqui. E aí, quando você vai, os Estados Unidos tem o cricket, tem o golfe, aí eles vão lá e criam meio que o beisebol. E aí houve também um incentivo das pessoas criarem esportes. Foi criado o vôlei, criado o basquete, pegando como pano de fundo muitos esportes, o quê? Inglês, e muitos jogos que também eram disputados e jogados nas regiões que eram mistura um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, como o Vitor tinha explicado ali antes. Então, essa fonte esportiva e como afirmação local, se criaram esportes diferentes, como futebol americano, beisebol, basquete. O beisebol é o primeiro esporte americano até a década de 60. Não é? O mais antigo também, né? 1840. O beisebol tem as primeiras regras escritas do beisebol é a mesma data do rugby, 1845. Então, é o esporte mais antigo e ajuda até a construir a própria identidade americana enquanto esporte. E tanto é que é um esporte que você vê forte na América Central, você vê forte em outros países asiáticos, até porque os soldados iam para esses lugares, eles ficavam brincando, eles levaram para lá, como, entre aspas, se carregam vírus de um lugar para o outro. Péssima comparação, mas também se carrega esportes e costumes para outros lugares. Aí veio o surgimento do futebol americano e o basquete só foi passar o beisebol enquanto esporte nacional nos Estados Unidos em 1993, ali, com o Michael Jordan, tudo aquilo. O basquete era um esporte incipiente, bastante incipiente, até
até aparecer o Larry Bird, Magic Johnson ali no final dos anos 70, começo dos anos 80. Aí, ó, passando por outros esportes também. Quem vê esse vídeo, Vitor? Bem, o Vitor está aí para estar colocando contraponto e tal, e o ponto também. Eu gosto muito disso, a gente consegue entender o mundo, a história, a forma, e também o estilo de jogar, né, Vitor? Porque, por exemplo, quando o francês foi lá beber na pedagogia do esporte da Inglaterra, ele não abriu mão do jeito dele, tanto é que era Four Nations e o Five Nations, se eu não me engano, foi em 1900. 1909. 1909, obrigado pela correção aí, cronológica da coisa. Então, assim, e aí foi Five Nations até o ano 2000 mesmo, né, Vitor? 2000 cravada, começou até 99, né? 2000 vira Six Nations. Isso, e aí a última campeã foi até a Escócia, né? Faz tempo. Isso, e assim, é bem interessante essa forma de ser, mas a forma de jogar também, né? Porque, assim, por exemplo, na África do Sul se criou uma maneira própria de jogar. Na Nova Zelândia, na Austrália, e até pelos costumes locais e também pela forma como eles queriam impor o jeito deles, mesmo que fosse o esporte do colonizador. Esse é o ponto, né, Juliano? Porque sempre uma das coisas que o pessoal sempre pergunta, né, é por que o futebol não é o mais popular justamente nos países que eram do Império Britânico, né? Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, etc. Né? Na verdade, o futebol ele é esporte mais popular em vários outros países que faziam parte do Império Britânico, né? Boa parte da África Britânica, por exemplo, é futebol, o esporte mais popular, né? Mas no caso desses países, eram os países que tinham maior presença de ingleses que foram se instalando e criando colônias lá, né? E uma das questões mais importantes para eles, né, era justamente quando você tem, com a afirmação nacional, inclusive, né, o que qualquer colono ali, qualquer neozelandês que, né, cresceu já na Nova Zelândia, ou australiano, ou sul-africano, ele queria derrotar o inglês no esporte que o inglês era bom, mas qual esporte? O esporte que o administrador colonial jogava. Então a gente está falando dos esportes que eram os esportes de uma elite na Inglaterra. Então, o que na Inglaterra eles a burocracia, os militares, o banqueiro, o agente comercial jogavam, né? Era rugby e cricket. Então não é à toa que é rugby e cricket que são mais populares nesses países onde o Império Britânico, onde existia uma grande colônia, né, de pessoas que tinham vindo da Inglaterra, mas que se instalaram lá e começaram a tentar se diferenciar da Inglaterra, né? E aí começa esse surgimento desse nacionalismo nesses países, né? E tem tudo a ver com jogar esses esportes que eram os esportes da elite britânica, porque o futebol em si era o esporte do povão na Inglaterra. E ganhar deles não é o que realmente importava. Eles querem ganhar de quem manda. Esse é o ponto. Então, o rugby acabou se difundindo na Nova Zelândia, na Austrália, na África do Sul, mas aí tem variações regionais ali, né? Seja na Nova Zelândia, você tem os maoris jogando rugby, que é a população nativa da Nova Zelândia, muito porque houve uma integração que foi acontecendo de forma mais consistente, né? Na Austrália, a população nativa, que eram os aborígenes, foi praticamente dizimada. Então, realmente, e no caso da Austrália, né, existe uma divisão entre o pessoal que preferia o futebol australiano e o pessoal que preferia o rugby. É uma divisão geográfica, no caso da Austrália. As regiões da Austrália que cresceram de população nesse período de 1840 a 1850, por causa de corrida do ouro lá, etc., são as regiões que criaram o futebol australiano, numa época que não existia ainda a unificação das regras do futebol, que cada um jogava uma regra diferente, e era necessário na Austrália criar uma regra na Austrália que unificasse todo mundo. Então nasceu o futebol australiano. Nas regiões da Austrália que cresceram população posteriormente, 1870, 1860, 1870, que é o caso de Sydney, de Brisbane, ali a presença da burocracia britânica, né, do Estado britânico, era maior. Então, o que interessou mais para essas regiões da Austrália era jogar rugby e não futebol australiano, né?
Então, por isso tem essa divisão geográfica na Austrália, né? Sydney é rugby, Melbourne é futebol australiano, porque Melbourne é a região que cresceu primeiro com a corrida do ouro. Sydney cresceu depois, parte com relação à administração britânica, etc. Né? Então, os interesses das pessoas eram diferentes. África do Sul, né? Ali você tem, de fato, um conflito muito tenso o tempo todo entre brancos britânicos, os brancos de origem holandesa, que tinham chegado na África do Sul lá no século XVI, século XVII e XVIII, os Boers, que é 17 e 18, então, antes da colonização britânica, eles já tinham rompido os laços deles com a Europa. Na verdade, não é só holandês, né? É uma mistura de holandês com francês, com alemão, mas é sobretudo holandês. E mais os africanos, né? Todas as populações africanas que foram perdendo territórios. Então, para os africanos, no começo, eles não tinham interesse de jogar esses esportes, eles estavam lutando para resistirem, de fato, né? Pros Boers, por exemplo, que perderam a guerra dos Boers, começaram a ter que ser incorporados no Estado sul-africano, mas ainda com o interesse de se aproximar dos britânicos que ganharam a guerra deles, justamente para manter um controle sobre os africanos. Para esses Boers, era mais importante jogar o esporte da elite britânica, então eles começaram a jogar rugby, e foram superiores aos britânicos. Se você olhar na África do Sul, a maior parte dos jogadores são de origem Boer e não de origem britânica, né? Porque se tornou um esporte muito importante por nacionalismo Boer, né? Depois, mais para frente, os africanos também vão jogar. Você vai pegar ao longo da época do apartheid na África do Sul, os negros africanos jogavam rugby, sim. Eles não é que eles não podiam jogar, eles jogavam. Só que eles jogavam ligas separadas que não podiam se misturar com os brancos por conta de todo o racismo que existia no país, né? Das leis racistas. Mas eles jogavam, só que jogavam em condições muito precárias. Então, quando o país é unificado pelo Mandela de novo, e os negros começam a jogar poder jogar junto com os brancos, o desnível técnico era muito grande, porque os negros jogavam rugby muito precário, sem estrutura, e os brancos jogavam com uma estrutura excelente. Então, começou só agora nivelar mais ou menos a questão, né? Ser metade a seleção. Então, todo esse processo que tem a ver com a nacionalidade. E no Canadá, por exemplo, para o canadense, começou a ser mais importante essa comunicação com os Estados Unidos, que está do lado deles, do que com a Inglaterra, né? Mas, enfim, então tem toda essa história, né? E aí, Juliano, eu queria só comentar um outro assunto antes, só para não perder aqui, para não esquecer. Quando a gente falava da separação do futebol e do rugby lá de 1863, é engraçado que as regras, né? A discussão sobre as regras, elas não foram tão claras no começo, né? Por exemplo, no futebol, a primeira regra do Football Association permitia que a bola fosse pega com a mão, inclusive. O lance do marque, né, que é o lance que ainda existe no rugby, né, e que existe no futebol australiano, que você apanhar um chute no ar, segurar e depois repor a bola em jogo com outro chute, existia na primeira regra do futebol, depois foi abolida. E aí o futebol virou realmente apenas com os pés, né? Só o goleiro com as mãos. Mas a discussão entre rugby e futebol, por exemplo, não era exatamente sobre jogar com a mão ou jogar com o pé no primeiro momento. No primeiro momento, era sobre a possibilidade de derrubar o jogador, né, que está sem a posse de bola, etc. A questão do tackle. No caso do rugby, na época eles permitiam que você usasse os pés para derrubar o adversário. Você chutasse o adversário para derrubar ele. E o rugby queria que continuasse permitido isso, e o futebol queria abolir. Depois o rugby também aboliu isso. Só que aí o rugby aboliu isso quando o futebol já tinha abolido o manuseio com as mãos, né? Com a bola. E aí sim a diferença se tornou futebol focado nos pés e o rugby focado nas mãos. Mas é engraçado que o começo da discussão era muito mais com relação ao tackle do que com relação ao manuseio das mãos. É que isso foi muito breve, né? É uma questão de 2, 3 anos, isso já mudou a discussão toda. Mas no início tinha essa separação. Mas assim, eu diria que é correto a gente falar assim, que a diferença de futebol e rugby era um queria jogar com a mão e outro jogar com o pé. Mas isso foi se tornando a diferença ao longo dos anos 1860. Foi um processo, né? É um processo. A primeira divergência era com como derrubar o adversário. Depois a divergência virou se é pé ou se é mão. É interessante isso, né? É muito interessante, porque também tem a ver com quem ditava mais as regras ali, o dono da bola, né? O dono da bola. Não, a bola é minha, não, aqui a gente vai jogar desse jeito. E aí, assim, voltando no que você falou lá, e teve a Guerra Anglo-Zulu, ali, não é? Isso também influenciou muito, porque o povo Zulu que estava crescendo, eles queriam mais território e tal.
Aí, assim, o pessoal quer aprofundar um pouco na história, vai estudar um pouco disso daí também, que é bem legal, bem interessante. E aí, quando você falou do apartheid, que os negros jogavam, e assim, é lógico, eles jogavam também, além de ser um rugby mais precário, eles também jogavam em menor número, porque muitos deles, eles olhavam aquilo ali como um esporte do opressor mesmo. Então, se você joga aquilo, você está de que lado? Você está do lado deles ou você está do nosso lado aqui? Porque uma coisa é você jogar, você é o branco, o Boer que está jogando contra o britânico para ganhar do britânico no esporte dele. Mas teoricamente vocês têm os mesmos direitos, né? Então é uma questão de poder. Ali o negro não tinha os direitos do branco, então ele olhava e ali não era mais querer derrotar no esporte do outro, era realmente um desprezo pelo esporte, né? Porque significava o esporte do opressor. Mas ainda existia, né? As regiões que praticavam rugby, sim. É muito interessante que na África do Sul, Juliano, tem os Coloreds, né? Os Coloreds são os mestiços, né? Existia toda uma população da África do Sul que era a mistura de brancos com negros e que eram considerados uma categoria à parte, né? Na África do Sul. Tinha mais direitos do que os negros, mas menos direitos do que os brancos. E os Coloreds, eles tinham o rugby como esporte mais importante, por exemplo. Então, porque eles podiam, de vez em quando, eles conseguiam romper um pouco da barreira e de vez em quando jogar contra os brancos. Quando o rugby abre, como ele se torna democrático na África do Sul, é engraçado que os primeiros jogadores, engraçado não, mas é lógico, né? Os primeiros jogadores que as pessoas falam, o primeiro jogador negro que jogou pela África do Sul, na verdade eram Coloreds, né? O Chester Williams, que jogou a Copa do Mundo, ele era Colored, porque ele já vinha de uma comunidade que praticava o rugby num nível melhor, né? O tio dele era o Tobias, foi o primeiro Colored, o primeiro não branco a defender os Springboks nos anos 80, inclusive. Ele foi permitido a ele jogar porque ele era muito bom. Então existia essa possibilidade, né? E por isso que é muito importante o que aconteceu agora na Copa do Mundo, né? Se eu pegar a Copa do Mundo de 95, a seleção inteira era branca, tinha um colored, né? Tinha um não branco. Em 2007, tinha alguns jogadores que não eram brancos que tiveram destaque na África do Sul, o caso do Brian Abana, por exemplo, mas também era. O Brian Abana também é isso, é que nem o Chester Williams, ele era colored, né? Já vem de uma comunidade que tradicionalmente joga rugby, etc. Eu acho que é muito importante a Copa do Mundo 2019, porque ali sim você tem jogadores negros que vieram de comunidades que lá atrás no Apartheid não eram tão ligados ao rugby, né? E que foram se tornando, porque é o esporte que a África do Sul é boa hoje em dia, né? E tem toda a questão do Mandela, aquela influência toda, né? Realmente que mudou a imagem do rugby no país, né? Que é o caso do Siya Kolisi, que é o capitão da África do Sul, campeão de 2019. Ali sim é um jogador negro que é o capitão da seleção sul-africana, e acho que é muito. Eu considero 2019 tão importante, ou até mais não tem como ser, mas tão importante quanto 95 na África do Sul, porque é a primeira vez que a gente vê realmente a seleção da África do Sul multiétnica, né? Que tem todo mundo ali representado. Tem o branco, tem o coro, tem o negro, tá todo mundo representado naquela seleção, capitaneada por um jogador negro que é a maioria da população, né? E que serve de exemplo de modelo, né? Para os jovens na África do Sul irem atrás do rugby, né? Porque tradicionalmente os negros na África do Sul preferem o futebol, né? E a gente sabe que o futebol sul-africano é bem ruim, né? Faz um tempo que não vai para a Copa do Mundo, etc. E aí ele vê o Siya Kolisi erguer a taça de campeão da Copa do Mundo de rugby, o rugby passa a ser mais importante, né? E se você vê como um processo histórico, foi até bem rápido, né? Porque passaram apenas 24 anos, né? Daquela outra, e o processo do Nelson Mandela, quer dizer, se você vê esses jogadores aí, se você imaginar 24 anos, você fala, o processo foi muito rápido de inclusão deles, da participação e tudo. E é legal fazer um paralelo também, você falou do apartheid e tal, também como a gente falou aqui, do beisebol nos Estados Unidos, que também tinham ligas só de negros. Do basquete nos Estados Unidos também tinham ligas só de negros, porque as pessoas acham que o apartheid com esse nome existiu na África do Sul. Mas os Estados Unidos também tiveram o apartheid deles, não, tem. E não só lá, temos aqui, temos em vários lugares. Na Austrália, Juliana, é interessante como que os aborígenes eles são a minoria da população, né?
0,5%, 1% da população, né? E é curioso como que na Austrália também, até os anos 60, existia um apartheid também ali, né? Existiam regiões na Austrália que, inclusive, não consideravam crime você tirar uma criança aborígene da sua família e levar para uma família branca, por exemplo, né? É um negócio absurdo que aconteceu na Austrália até os anos 60, até os anos 1960. E apesar de não ter ligas só de aborígenes, pode até eu desconheço, pode até ser que tenha tido, mas eu desconheço. Existem alguns clubes, seja de rugby league, seja de futebol australiano, que foram sendo cada vez mais associados aos aborígenes, porque eram clubes que começaram a abrir as portas para esses jogadores, né? Então você tem, por exemplo, na Austrália, o South Sydney Rabbitohs, né, que é o time lá de rugby league, né, que o Russell Crowe é o dono, inclusive, atualmente. É um clube famoso por isso, por ter sido um dos primeiros clubes a aceitar jogadores aborígenes, né? Então também tem essa questão, né? E mesmo na Nova Zelândia, apesar dos maoris terem mais direitos há muito tempo, né, os maoris eles votam, né, por exemplo, tem direito a voto na Nova Zelândia desde o começo do século XX, né? Não passou por esse processo, mas mesmo assim, sempre, lógico, existiu. Preconceito sempre existiu, racismo sempre existiu e continua existindo, mesmo que eles tivessem direitos legalmente, né? Eu acho que na Nova Zelândia, o fato do rugby ter adotado a haka, por exemplo, é algo fenomenal, porque você tem ali o branco e o aborígene juntos fazendo um ritual que é de origem maori, mas que passa a significar a união nacional. Passa a significar um país que é multiétnico, que é tanto maori quanto branco. É as duas coisas. E isso a haka representa. Então é o branco entendendo que ele está numa terra que tem... Anteriormente ao branco tinha outras tradições, tem um povo que estava lá, que acabou sofrendo com o início da colonização britânica, sim, mas que agora é importante entender que os dois têm direitos e a haka é um símbolo de unidade. Eu acho fenomenal a haka. A haka é certamente uma das grandes coisas que o rugby traz para o mundo, né? Poxa, ótimo. E assim, tem na Nova Zelândia, não só no rugby, né? Os outros esportes neozelandeses também usam a haka e também nos outros, aquelas pequenas ilhas, os países ali da Oceania também, vários deles também têm a sua própria haka, né? O seu grito de guerra e cada um trazendo ali a sua expressão cultural e do povo. Poxa, que vídeo legal, hein? Isso é porque ele seria princípio. Mas como você começou a falar de outros, eu falei, quer saber? Vou emendar. E esse vídeo não vai ter 15 minutos, não. Então a gente está indo aí para quase 47 minutos de muita história no esporte. E, ô Vitor, olha, eu acho que é legal a gente parar por aqui, a não ser que você queira colocar mais algum adendo. Eu acho que ficou bem completo esse vídeo, para as pessoas poderem estar vendo a história do rugby, como começou aí, que você colocou, e as ligações que nós fizemos, e pegamos outros esportes também. É interessante falar que o futebol é o esporte mais popular do mundo, mas que o cricket é o segundo esporte também mais popular do mundo, né? É muito importante falar nisso. Índia, né? Na Índia é gigantesco. E aí, e só colocando a Juliana, na Índia também fez parte do Império Britânico, mas aí, né, é um pouquinho daquela questão, só para, acho que é mais uma questão que eu não coloquei, então o pessoal entendeu. Vamos embora. Na Inglaterra, no século XIX, isso foi replicado nos Estados Unidos também, por exemplo, eles tinham a ideia de que você tem esporte para verão e esporte para inverno. O cricket é o esporte do verão, chove menos, é quente, eles gostam de curtir o sol lá no gramadão, então cricket é esporte de verão. E os futebols, todos eles, rugby, futebol association, então futebol, rugby, enfim, todos eles, futebol australiano na Austrália também, é esporte de inverno. Não é de inverno, não entenda a neve, não é neve, né? No inverno na Inglaterra chove muito, por exemplo, né? Até é bom para o esporte de contato físico, né? Que dá uma aliviada, talvez ali e tal. Então, para eles é um esporte para ser jogado nos outros períodos que não tem tanto sol, por exemplo, que eles gostam de aproveitar o sol com o cricket. Então, e nos Estados Unidos eles copiaram a mesma coisa. O beisebol é esporte de verão e o futebol americano, por exemplo, é esporte de inverno, né? É a mesma lógica nos Estados Unidos. E no caso da Índia, né, que é um lugar que já tinha uma população nativa gigantesca, e que a população britânica que controlava a Índia era uma minoria bem pequena, uma das questões na Índia era que, primeiro, né, a elite britânica precisava ter essa proximidade com a elite indiana, né, com a antiga nobreza dos reinos indianos, enfim, para conseguir ter o controle sobre aquele território que era imenso e complexo.
Então, essa diplomacia dos jogos era importante, mas era muito quente. A Índia é muito quente. Né? Então, para eles é verão, para o inglês é verão o ano inteiro. Então, os futebols lá tiveram muita dificuldade de pegar. E o cricket dava para reinar, botar o cricket para ser jogado durante todo o período de verão. E é aquele período a Índia tem um período do ano que chove demais, mas é uma chuva tão brutal que não dá nem para jogar direito também, que é a chamadas monções. O pessoal que passou por aula de geografia deve lembrar das monções na Índia, né, que é quando chove demais. Então, na Índia, o cricket reinou e ponto. Né? E mesmo aquela elite indiana, ela tinha um pouco, aí uma questão da cultura hindu e tal, um pouco de preconceito com relação ao esporte de contato físico e tal. Então, para eles o cricket era perfeito. Então, na Índia, é o cricket e ponto. E, cara, cricket, Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka são países gigantescos, né, em termos de população, e que o cricket manda. E por isso que o cricket é popular, né, na Austrália, na Nova Zelândia, na África do Sul também, na Inglaterra. Então, em número de pessoas, pelo tamanho da Índia, para mim, o cricket assim, é o segundo. Eu diria que depois do futebol a gente tem o cricket como em número de pessoas e o basquete em termos de representatividade, né? Número de países onde o basquete é forte. Acho que talvez o basquete é o esporte que tem mais países diferentes que levam ele muito a sério, né? Mas o rugby tem a Copa do Mundo de Rugby que se tornou como evento, né, o segundo mundial, digamos assim. Tu tem o mundial de futebol, depois do mundial de futebol, qual é o mundial esportivo? Qual é o mundial esportivo? Mundial, leia-se aquele evento único, né? Como a Copa do Mundo de futebol é. É a Copa do Mundo de rugby, né? Porque ela conseguiu se construir como tal, né? E o cricket ele tem mais eventos, então a Copa do Mundo de cricket ela dilui um pouco de importância porque tem várias outras modalidades de cricket, enfim. Então é outro assunto essa história toda. Mas é isso, né? Um pouco o Império Britânico se espalhou. E por que na Índia não foi o rugby? Porque na Índia é muito quente, cara. E aí os caras preferiram o cricket, que reinou e foi um sucesso absoluto lá. Até a década de 60, a Índia, se eu não me engano, não tinha perdido um jogo olímpico de cricket, que é o esporte que tá ali. Se você for pegar os dados, você vai ver que a esmagadora maioria das medalhas indianas são no cricket, olímpicas. E hockey sobre a grama, né? De hóquei sobre a grama, perdão, viajei. Não, mas são os dois mesmo, são dois esportes que os ingleses. Porque o hóquei para os ingleses também é esporte de verão, né? Porque não dá para jogar com a chuva. E assim, eu fiz um vídeo sobre isso, por isso que eu acho que eu fiz Eu fiz um vídeo dos esportes mais populares do mundo que eu pesquisei, e o hóquei é o terceiro. Índia. Mas como você falou, eu concordo com você. Em relação à representatividade, você vai falar o quê? É o basquete também, concordo. Sim, né? Mas em número absoluto de pessoas, né? Por causa da Índia. Não, e aí você, por exemplo, quando eu fiz a pesquisa, eu achei estranho. O tênis de mesa, ele não está tanto ali. Na China se joga muito tênis de mesa. O chinesinho já acorda com a raquetezinha do lado aqui, jogando também. Eles não são bons, mas eles gostam de futebol, né? Fato, os chineses gostam de futebol. Então, eles só precisam aprender a jogar melhor. Eu acho que a diversidade também do povo e culturalmente, né, ajuda muito no desenvolvimento dos esportes, né, Vitor? Porque, assim, eu costumo usar o termo que determinado lugar tem o DNA daquele esporte ali. E é difícil reproduzir esse DNA dependendo do lugar que você está, da forma como é. Reproduzir, que eu digo, é poder aplicar aquele esporte e ele vingar de fato naquele país ali. A gente vê isso com alguns esportes que a gente gosta até no nosso próprio país, né? Exatamente. Cara, e que nem beisebol no Japão, você perguntar para um japonês, tem muitos japoneses que acham que o beisebol é uma criação japonesa, porque chegou há tanto tempo lá, no final do século XIX, com os americanos, né? Os japoneses olhando para os Estados Unidos, tentando imitar um pouco da educação americana também, né? E trazem o beisebol, aí você falou da presença militar também, etc, né? Os americanos treinaram o exército japonês, né? Então, o beisebol veio lá, e, cara, o japonês hoje acha que o beisebol é esporte nativo, praticamente, tão enraizado que ficou, né? A mesma coisa com relação ao hóquei no gelo na Rússia, por exemplo, né? Eles adoram. O hóquei no gelo é parte da cultura russa, mas é um esporte que nasceu no Canadá, na verdade, né? Então, cada um vai adaptando da sua maneira, né? Muito bacana, Vitor. Vitor, obrigado, cara. Obrigado aí pela aula, obrigado pela disponibilidade. Tenho certeza o pessoal vai estar assistindo o vídeo aí, a gente vai estar tentando repartir um pouco, falando com eles, daqui e tal, assiste desse minuto a esse minuto. Foi bem bacana o papo e tudo.
Agora não pode, né? Também estamos na pandemia. É. O Vitor mora em São Paulo, né? Eu sou de Juiz de Fora, né? Outro dia um amigo meu falou que tem um conhecido que viu meus vídeos, falou que me elogiou lá e tal. Achou que eu era do Rio, de São Paulo. Gente, aqui a gente precisa ser do Rio, de São Paulo, não. A gente Não. podem estar gostando, achando o trabalho da gente legal, sendo de outros lugares também. Sou de Minas, sou de Juiz de Fora. Uma pergunta, a última, Vitor, para a gente encerrar. Você gosta do terceiro tempo, cara? Terceiro tempo é um momento maravilhoso que você para e começa a conversar com todo mundo, né? E é ali que você aprende com essas histórias. Você vai conhecendo com as pessoas do terceiro tempo e é essencial, né? O que eu sempre falo para as pessoas sobre o terceiro tempo, que é importante as pessoas entenderem, o terceiro tempo é um momento de confraternização. Então, não importa como você gosta de confraternizar. Né? Se você gosta de encher a cara, se você não gosta de beber, tanto faz. O importante é confraternizar, né? E ali cada um vai confraternizar do jeito que mais gosta, que mais achar legal, etc. E o importante é que as duas equipes, e quem estava na torcida, o árbitro, enfim, possam se conhecer. É essencialmente isso, né? E é uma prática mais do que saudável ter o terceiro tempo, porque que o rugby tem, que é o momento que você conhece quem faz parte da comunidade que gosta do seu esporte. Né? É uma pena que, às vezes, alguns esportes você termina o jogo e cada um é para um lado, né? No rugby, não, você, né, pode confraternizar. Isso é essencial, né, da coisa. Isso, é o mais importante. E é algo que o rugby mantém até hoje, talvez por ter sido, entre aspas, né, não profissional até 1995, eu digo entre aspas, que o próprio Vitor falou, não, alguns recebiam para jogar, se aceitar. Então, não era algo que era realmente ali, é um esporte profissional, não era tal, mas que é algo também que tinha, por exemplo, no futebol, quando os times jogavam as Copas da Inglaterra lá nos primórdios, terminavam e eles faziam isso com o tempo foi se acirrando mais a rivalidade e acabou ficando no rugby, é algo que perpetua até hoje. Eu brinco com a Aline, eu tenho uns bate-papos com a Aline Trito aí no canal. Sim. Aí eu falo com ela, Aline, você pena com o terceiro tempo, né? O pessoal lá. Aí ela, e tal. A gente, eu falo, toma 2 latinhas, eles riem de mim e tudo mais. Mas é isso, cada um vai adaptar de acordo com o seu gosto, com os seus compromissos também, porque atleta profissional tem que se cuidar, né? Mas o importante é estar lá confraternizando e conversando com as pessoas e se conhecendo, né? Isso aí. Então, quando pudermos, vamos fazer um terceiro tempo, vamos confraternizar. Boa, com certeza. Ô, Vitor, se cuida, vamos continuar mantendo contato. Tenho certeza que a galera gostou. Forte abraço para você, para todo mundo. Galera, grande beijo. Se cuidem, valeu. Valeu, Juliano. E parabéns pelo trabalho. E é isso essa mensagem que você passou é muito importante, cara. Todo mundo, cara, Brasil inteiro, vamos, né, estudar, produzir conteúdo. Quanto mais gente falando sobre esporte, melhor para todo mundo, é sempre importante. Então, cara, você está em qualquer lugar do Brasil, dá para produzir um material legal e ensinar outras pessoas sobre esporte, com toda certeza. A internet ajuda demais a isso, né? E pronto, é cada vez mais importante a gente ter esse trabalho de difundir cultura de rugby, né? Como a gente gosta de falar lá no portal do rugby, nossa hashtag cultura de rugby. Boa. É a cultura de rugby e a cultura dos esportes. A gente precisa entender o esporte como construção humana, como parte da nossa sociedade, como questão de saúde pública. Lembrando que a OMS mesmo coloca cada dólar investido no esporte são $3 que você economiza na saúde. Isso são dados reais. Isso é muito importante. Galera, o esporte é algo, cara, que tem que estar presente nas nossas vidas para sempre. Valeu, Vitão. Abração, garoto. Valeu, Juliano. Um abraço. Valeu.